Êxodo capítulo 5, verso 1 e verso 2. Eu quero explicar a vocês que nós vamos ler 2 capítulos, não agora todo, porque o tempo realmente... Eu vou usar 2 capítulos para a nossa compreensão, mas eu quero que você preste atenção. Fernanda não veio, a minha casa agora tem lá 5 pessoas da Bahia que estão em viagem, estão dormindo aqui, e amanhã seguirão em viagem para outra cidade. São amigos queridos, por isso Fernanda ficou para recepcioná-los em casa. Verso 1 a seguir. Até o 2, né? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Verso 2. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Versículo 6. O texto diz assim: naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Verso 9. Agrava-se o serviço sobre estes homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Que eu diminua e o Senhor cresça. O texto base que nós vamos pregar não é este, é mais à frente. Mas esse é a abertura, a introdução desta compreensão. O capítulo 5 de Êxodo é o desafiador. Deus diz a Moisés para ir até o Faraó e dizer a ele: ó, liberte meu povo, deixa meu povo ir. Mas Deus disse a Moisés: eu sei que o povo não vai ser liberado facilmente, porque Faraó não vai deixar tão fácil. Em outras palavras, em outros textos, o próprio Deus disse que endureceria o coração de Faraó. Eu já expliquei aqui a razão desse endurecimento, mas Moisés vai e diz a Faraó para deixar o povo ir. Os versos 1 e 2 do capítulo 5 mostram que Moisés dá o recado e Faraó diz: quem é o Senhor para que eu possa ouvir a voz? Eu não vou deixar. Essa pergunta de Faraó, quem é o Senhor, ela tem sentido para Faraó se nós observarmos alguns detalhes. Primeiro, Faraó, ele é o governante do mundo daquela época. Ele é o imperador mundial. Então, ele é o homem que tem autoridade sobre qualquer um na face da terra. Ele é o Faraó. Segunda lógica, ele não conhecia, ele não sabia quem era esse Deus. Até então, ele não tinha experiências de que Deus era esse. Então, quando chega o nome o Senhor, ele diz: não, peraí, o Senhor da terra sou eu. O governante da terra sou eu. Por que eu tenho que ouvir o seu Senhor? Eu não vou ouvir. Quem é esse? Não ouvirei. Tampouco vou deixar que Israel vá. A partir daí, Faraó, ele faz uma retaliação para provar que ele é o Senhor. Ele diz: bom, como vocês se ousaram vir até a minha presença do maior homem do mundo, do maior governador do mundo, me sugerindo a possibilidade de eu liberar meu povo, uma propriedade minha, porque o povo era lido assim, a partir de agora eu vou colocar mais jugo sobre o povo, mais peso. Lemos que no verso de número 6 ele diz: naquele dia mesmo, não foi ontem, foi naquele mesmo dia,
E nem foi amanhã. Ele diz, do verso 7 a seguir, a palha para fazer os tijolos eram trazidas por um grupo que o povo de Israel misturava as palhas no barro e fazia os tijolos. O faraó disse, pois agora eles vão ter que ir lá buscar as palhas, trazer as palhas e misturar com a barro para fazer os tijolos. Isso agravou-se, verso de número 9, o serviço sobre os homens de Israel. Então, o povo de Israel ficou extremamente revoltado com Moisés. Mas antes da revolta, o povo de Israel, no verso 15 do verso 5, diz a Faraó. Então eles foram até Faraó, os capatazes dos filhos de Israel. Essas pessoas aí, eles eram o seguinte, eles eram hebreus, eles eram israelitas, mas eles trabalhavam na chefia, prestavam serviço, eles eram eleitos para prestar serviço. Então eles eram capatazes dos próprios filhos de Israel, dos próprios israelitas, e eles também eram israelitas. Então eles foram até a presença do rei e clamaram a Faraó, dizendo, por que tratas assim os teus servos? No original é os teus escravos. E Faraó disse que não ia amolecer e não ouviu e disse, verso 18, e depois agora e trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. O que é que Faraó disse? Vocês anteriormente produziam 400 tijolos por dia, um exemplo, com a palha vinda de fora, trazida por outro grupo. Eu quero que vocês fabriquem os mesmos 400, com a mesma equipe, a mesma quantidade. Agora, entretanto, vocês vão ter que ir lá no mato e buscar palha. Então, isso dobrou o trabalho e aumentou a quantidade de produção. Por quê? Porque, embora eram os mesmos 400, teoricamente, eles tinham que ter mais tempo. E isso fez com que eles trabalhassem quase que o dobro das horas de trabalho. Então, o Faraó não ouviu. Não, sai daqui e vou embora. Muito bem. Diante desse cenário, nós temos aqui algumas pequenas observações. Da primeira, quando Deus manda Moisés e a Faraó pedir para libertar o povo, Deus sabia que Faraó não ia abrir mão. Êxodo 4, verso de número, Êxodo 3:19. Êxodo 3:19, ele diz assim, eu sei, porém, Deus dizendo a Moisés, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, senão for obrigado por uma mão forte. Então isso é Êxodo 3, passa-se Êxodo 4 e agora estamos em Êxodo 5. O povo de Deus está representado por Moisés e Arão e dizendo, olha, deixa a gente ir. Deus já sabia e fala para Moisés, eu sei que ele não vai deixar ir, se não for apenas por uma mão poderosa. Porque Faraó não é fácil, disse Deus a Moisés. Então Deus já sabia que Faraó não deixaria o povo ir. Deus não pega isso por surpresa. Deus não toma isso por surpresa. Preste atenção. A surpresa de Deus surge, se assim eu posso dizer, o desapontamento de Deus surge, a decepção de Deus surge quando Deus ouve dos próprios filhos de Israel, dizendo a Moisés, nós não conhecemos Deus. Faraó não conhece Deus, Moisés já sabia, porque Deus já falou para ele não vai deixar o povo ir fácil. Mas a decepção de Deus é olhar para o seu povo e dizer ao povo, eu tenho um projeto, mas o povo diz, quem é o Senhor? Que historinha é essa de projeto?
eu não sei se eu devo ir. Vamos então. Verso de número 19. 19. A primeira pergunta, das duas que surgem no texto. A primeira pergunta. Verso 19. Verso 19. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto depois do 18, que o rei disse: vocês vão ter que trabalhar a mesma quantidade buscando a palha. Porquanto se dizia-lhes: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Verso 20. Quando saíram da presença de Faraó, eles encontraram de frente Moisés e Arão, que estavam à espera desses homens, desses oficiais capatazes, dos chefes das obras. Moisés e Arão estavam aqui esperando. Eles saíram do gabinete faraônico. E quando eles encontram Moisés, Moisés tentando conversar com eles, eles dizem, verso 21. Olhe para vós outros e vos julgue, porquanto vocês dois nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó, diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão deles para nos matar. É isso que você quer, Moisés? Preste atenção, irmãos, que aqui tem uma informação muito importante. O clima está muito tenso aqui. Eles estão todos com os nervos à flor da pele. E Moisés não vai ser um modelo de um líder bom nesse momento. Quer dizer que você vem para cá, tira a gente do nosso sossego. Poxa vida, a gente fazia 400 tijolos por dia, agora a gente tem que fazer os mesmos 400 com mais palhas que a gente tem que buscar. Pelo amor de Deus, a gente estava vivendo uma vida boa e você colocou a espada sobre o nosso pescoço. É isso que o Senhor, olha o verso, diz 21, irmãos, que olhe o Senhor para vós outros e ele julgue vocês, não nós. Quer dizer que o seu Deus, um israelita falando para outros dois israelitas. É isso que o Senhor fez para nós? Nós não sabemos quem é esse Senhor. 400 anos de escravidão no deserto. O povo da promessa olha e diz: você veio para cá com essa história de Senhor para tirar a nossa vida? Verso 22, o clima fica mais tenso. Então Moisés não disse nada para eles. Moisés estourou, irmãos, mas não com eles. Moisés estoura com o Senhor. Moisés se volta para Deus e disse: ó Senhor, por que o Senhor aflige esse povo? E por que o Senhor me enviou para cá? Que coisa complicada, o Senhor complica a vida do povo, complica a minha. Em outras palavras, que história é essa que o Senhor quer que eu faça, pelo amor de Deus? Moisés está provocando com Deus. A surpresa de Deus não é o que Faraó não deixasse o povo ir. A surpresa de Deus é o seu próprio povo não entende os seus propósitos. Então essa é a primeira pergunta das duas que o texto surge. A primeira pergunta é essa. O Senhor nos trouxe para nos matar? É isso? E a segunda pergunta é a que o próprio Moisés diz:
por que o Senhor aflige? Por que o Senhor me enviou? Verso 23. Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, essa é a segunda pergunta, ele tem maltratado este povo e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. O que é que o Senhor quer com essa história, Deus? Em outras palavras, a segunda pergunta é: quem é o Senhor mesmo? Qual é o teu nome? Primeira pergunta: o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Estava tudo tão bom? Sim, éramos escravos, Alice, Mateus. Sim, éramos escravos, comendo fora de hora, apanhando na chicotada de Faraó, mas pelo menos a gente tinha hora de dormir, hora de acordar, sabia o que é que ia produzir, mas agora vem com a história de libertação e dobra o peso sobre nós. É isso que o Senhor quer que a gente faça? É essa história de libertação que o Senhor tem? Segunda pergunta surge no versos 22 e 23, quando Moisés disse: eu estou aqui em teu nome, mas o Faraó não está nem aí. E o Senhor não faz nada. Quantos de nós já teve a mesma atitude de Moisés? Diante de uma crise, Kênia, Érica, a gente gosta de dizer a Deus: o Senhor não vai fazer nada? E aí você procura o gabinete pastoral, conversa com o pastor, e o pastor disse assim: ô irmã, vamos orar. Aí você sai de lá e diz assim: o pastor não resolve nada não, tudo que a gente vai falar com ele, ele manda a gente orar. E aí você orou? Eu orei, mas Deus não me respondeu não, Anas. Deus está em silêncio. Quantos de nós, João, meu filho, colocamos Deus na parede e a Dilce dissemos: o Senhor não vai responder nada? Quem é o Senhor mesmo? Qual é o teu nome? Agora, literalmente, depois dessa introdução, meu caro Baiardi, eu vou pregar. Porque a resposta de Deus surge no capítulo 6. Deus responde de 3 etapas. A introdução do capítulo 6 é o verso 1. Disse o Senhor a Moisés. Agora, capítulo 6, é o 6 aí? Verás o que hei de fazer a Faraó. Pois, por mão poderosa, porque eu já tinha dito para você em Êxodo 3,19, que Faraó não vai deixar o povo ir, senão por uma mão poderosa. Então agora eu vou te falar de novo, porque eu já te falei, mas tu esqueceu, Moisés. Deus fala para a gente, Anderlan, graça. A gente que esquece. Deus fala. Só que na hora do fogo, das emoções, do momento tenso, a gente esquece que Deus falou, a gente esquece da promessa, a gente esquece da aliança que Ele diz que fez. Aí Deus disse: é agora, tu verás o que eu vou fazer com o Faraó. Pois eu não vou deixá-lo seguir, porque a mão poderosa, que é a minha, vai fazer o povo ir. E ele vai lançar o povo fora da terra. Ele vai expulsar o povo da terra do Egito. Mas eu vou responder vocês. E Deus respondeu. Do capítulo 6, do versos 2 ao 8, Deus responde. A primeira pergunta, Deus responde quando os caras fazem assim: mas a gente veio para aqui para morrer. Deus fala: não, vocês vieram aqui para ser libertos, eu vou tirar vocês daí. E com mão poderosa, ele respondeu no verso 1. Mas a pergunta de Moisés: quem é o Senhor? Quem é o teu nome? A mesma que o faraó fez no versículo 2 do capítulo 5, quando ele disse: quem é o Senhor? E Senhor aí está em letra maiúscula. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Não conheço o Senhor. Não conheço o Senhor. O faraó podia, Marcos, não conhecer o Senhor. E de fato ele não o conhecia.
Mas Deus agora responde a Moisés em 3 etapas quem ele é. Por isso que a mensagem de hoje é conhecer ao Senhor em tempos difíceis. Conhecer ao Senhor em tempos difíceis. Essa mensagem é para mim, é para os irmãos. Ele responde em 3 etapas. Antes de responder, do verso 2 ao verso 8, Deus começa, até o verso, ele começa no início, no meio, praticamente no fim, ele usa 3 vezes a expressão, eu sou o Senhor, no verso 2. No verso 6, ele vai dizer de novo no verso 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. E ele termina a sua ideia no verso 8 dizendo, lá no final, eu sou o Senhor. Mas até agora está tudo claro, eu sou o Senhor, mas não estava, porque deixa eu explicar para os irmãos. Nota de rodapé número 1. Vamos voltar para o verso 2, minha filha. Apesar de Gênesis 2, Gênesis 4, Gênesis 11, Gênesis 14, Gênesis 18, ter usado essa expressão, o Senhor, preste atenção. A revelação do nome o Senhor acontece a partir de Êxodo 6, verso 2. E como que o senhor responde, então, 2, 4, 12, 14 e 18 de Gênesis ter relatado? Gênesis menciona que esse que está falando, que lá era El Elyon, o Senhor El Elyon. O Senhor El Shaddai. O Senhor Elohim. Que quer dizer, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que provê, o Deus que cura, Rafá, o Deus que age em assuntos específicos. É como se eu dissesse para vocês o seguinte: o presidente de uma instituição é uma pessoa muito poderosa. Ele que manda tudo lá, o presidente. Vá lá na instituição e procura o presidente. Você sabe que ele é o presidente, o cara que resolve tudo, que tem a caneta. Fechou? Deu para entender? Sim. Agora, como é o nome do presidente? Quem é ele? Qual é o nome? Ah, o presidente é Wagner. Do grupo da Nestlé. Quando você diz que Wagner é o presidente, você está falando do nome de Wagner. Você está evocando o caráter de Wagner. Quem ele é? Se ele é mal-humorado, se ele é bem-humorado, se ele é um cara legal, se ele é um cara honesto, se ele sorri, se ele cumprimenta as pessoas. Você está falando da pessoa de Wagner. Gênesis, nesses capítulos anteriores, narraram dizendo, o Senhor, presidente, o senhor presidente que fez a construção, o senhor presidente que fez isso, o senhor presidente. Agora, ele está dizendo que ele está trazendo para Moisés uma clara revelação de quem é o Senhor. Até então, na Bíblia, essa é a primeira vez que Deus está detalhando quem é ele. Deus está abrindo as cortinas do seu caráter. Quem conhece o caráter de Deus na luta, no tempo difícil, não julga, não lamenta, não questiona, não murmura. Por isso que Deus agora se faz revelar a Moisés. Moisés, verso 1. Eu vou te dizer uma coisa, tu vai ver o que eu vou fazer com o faraó. E vai acontecer por mão poderosa. Agora, dos versos 2 a 8, eu vou te mostrar quem sou eu em 3 etapas. Disse o Senhor a Moisés. Número 1. Aliás, número 2, ele diz, falou mais Deus a Moisés. E Deus disse a Moisés, tu quer saber quem eu sou, Moisés? Lá quando eu te encontrei na sarça, eu disse para você que eu sou. O eu sou. O eu sou todo-poderoso, o Criador das coisas. Aqui eu estou dizendo, eu sou o Senhor, que é Jeová. É a primeira vez que Deus se auto-revela e se identifica, porque os outros foram falando sobre ele. Aqui é ele dizendo, eu sou o Senhor. Quem é o presidente da instituição? Ah, fulano de tal, é o presidente. Nunca vi. Quando você chega lá, você diz assim, eu sou Wagner, o presidente da Nestlé.
Baixa lá o leite para nós. Então você vai conhecer o caráter desse presidente. Deus está dizendo a Moisés: eu sou o Senhor. Olha que coisa forte. Deus vai dizer agora a Moisés, no verso 3. Moisés, eu apareci a Abraão, eu apareci a Isaac, eu apareci a Jacó, mas eu apareci para eles como um Deus todo-poderoso, como presidente que executa tarefas. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu nunca me apresentei para eles. Mas hoje eu estou apresentando para você. Eu sou o Senhor. Eu sou além do Todo-Poderoso. Eu tenho um nome. O meu nome é Jeová. E eu vou te explicar mais, disse Deus a Moisés. Também eu estabeleci a minha aliança com eles para dar a terra de Canaã para vocês. A terra que vocês habitaram como peregrinos, vocês vão habitar como donos. Ainda ouvi os gentios, os gemidos, aliás, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel. Eles estão dizendo que não me conhecem, mas dentro deles tem um grupo, que era o pai de Abraão, o pai de Moisés, Abraão não, o pai de Moisés, que é o Anrão, o pai de Arão. Eu ouvi um grupo de pessoas dentro dele gemendo. E eles gemiam dizendo para mim: os egípcios estão escravizando. Então eu me lembrei da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu sou o Senhor, não sou o Todo-Poderoso que fez os caras conquistarem terra. Eu sou o Deus que tem personalidade, que fez uma promessa e que fez uma aliança. E eu me lembrei disso. Amém, igreja? E ele continua no verso 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, apresente para eles que eu não sou o Rafá, o Elohim, o El Elyon, eu sou o Senhor, o chefe, o Deus autoexistente. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Verso de número 7. Tomar-vos-ei por meu povo, e eu serei o seu Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Verso 8 ele conclui: e eu vos levarei à terra a qual eu jurei a dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, porque eu tenho uma promessa e eu vou dar para vocês, porque eu prometi e eu sou o Senhor que não volta atrás. Amém, igreja? Amém, irmãos? O nosso Deus é um Senhor de promessas. 3 provas de quem é o Senhor. A primeira prova está no verso 5, 2 a 5 que nós lemos. Deus é um Deus que cumpre promessas. Quem é o Senhor? Diga comigo. O Deus que cumpre promessas. Quem é o Senhor? O Deus que cumpre promessas. Eu me lembrei, Moisés. Do 2 ao 5 ele diz: eu apareci, eu fiz uma aliança. No verso 4 ele diz: eu fiz uma aliança, eu disse que ia dar terra, mas não dei para Abraão, não dei para Isaac, não dei para Jacó, mas eu prometi para eles que a descendência deles, Ronaldo, teria essa terra. Então eu vou cumprir a minha palavra. Primeira coisa da poderosa verdade do nome de Deus: ele é um Deus que cumpre promessas. Ele falou. E diz o texto: não é filho do homem para que minta. Se ele falou, ele cumprirá. Glória a Deus. Agora preste atenção. 5:15 de Êxodo. Os filhos de Israel, cegos que eles são, foram até Faraó
povo sem moral, não é? É um sem moral esse povo, mas sabe quem é esse povo aí? Eu, tu, que na hora que a coisa aperta, a gente vai procurar o vereador, o prefeito, o pastor, o irmão, o vizinho, e Deus está dizendo, eles vão dizer não, não e não, porque você está clamando a fonte errada. Eu sou assim, você é assim, nós somos assim. Os caras clamaram a Faraó, pelo amor de Deus, Faraó, deixa Moisés para lá, esse negócio de Deus de Moisés. Moço, libera nós somos teus servos, a gente está aqui como escravo. Os capatazes, que eram israelitas, foram pedir arrego a Faraó. Faraó disse, sai da minha presença, cambada de traste ruim, agora eu vou aumentar o serviço de vocês. Quando a gente espera nas pessoas erradas, a gente recebe não. Mas quando a gente volta para Deus, a gente recebe Deus dizendo, eu sou o Senhor, eu tenho uma aliança, eu tenho uma promessa e eu vou cumprir a promessa que eu fiz para você. Faraó diz não, mas eu digo sim. Amém, meu irmão? Segunda parte da revelação do nome de Deus. Que texto maravilhoso, irmãos. Eu fiquei impressionado com isso. E eu achei essas coisas aqui, eu já li Êxodo várias vezes, fiz estudo na minha vida pessoal com Êxodo, Hélio, mas quando eu fui ler agora na Bíblia, na leitura anual da Bíblia, eu achei coisas maravilhosas. Eu fiquei futucando. Gente, olha, eles começam a questionar no 3, Deus fala alguma coisa no 4, quando chega agora no 5, o negócio fica apertado, porque apesar de Deus ter uma promessa, olha para mim, apesar de Deus ter uma promessa com o seu povo, o capítulo 5 é real. O capítulo 5 é real. Diga comigo, o capítulo 5 é real. Podia falar mais completo, né? O capítulo 5 de Êxodo é real. De Êxodo é real. O que significa isso? Deus tem uma promessa, Deus tem uma bênção, mas isso não isenta que a gente vai receber não das pessoas, que a gente vai receber tempo duro das pessoas. Isso não significa dizer que nós não seremos perseguidos, caluniados, apertados, humilhados, mas nem por isso, Luciana, Deus deixou de cumprir a sua promessa. Glória a Deus. Deus, quando fala, ele cumpre. Mas isso não quer dizer que ele falou que a gente não vai passar aperto. A grande questão é como eu vou passar aperto se eu não conheço o Senhor. Por isso o tema da reflexão, conhecer ao Senhor em tempos difíceis. Quando eu conheço Deus, Fernando, eu digo, não, eu não vou sair do meu ponto, não. Eu vou ficar aqui porque eu sei que Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa. Segunda parte, que Deus cumpria a sua explicação acerca do seu nome. A segunda etapa, verso 6. Agora ficou bom. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das garras do... Deus vê o faraó como uma águia poderosa que não libera a sua presa. 2. Eu livrarei da sua servidão. 3. Eu vos resgatarei com braço estendido. 4. Eu vou fazer isso com grandes manifestações de julgamento. Quando Deus age, Deus não dá vitória em silêncio, Ele age para todo mundo ver. Ele revela a sua grandeza e o seu poder. Em outras palavras, a segunda etapa da revelação de quem é o Senhor, Ele diz, meu caro Léo, eu governo o mundo. Mas como assim governa o mundo? Sim, quem é o maior governante do mundo na terra dos homens? Quem era aqui no texto? Faraó. E Deus disse, eu vou trocar de lugar, ele vai sair do lugar e eu vou sentar no lugar dele. Faraó governa o mundo, humilhando, pisando, escravizando, como águias que garram sua presa. Pois eu vou tirar vocês das garras dele, eu vou destroná-lo, eu vou fazer julgamento, mas a palavra mais importante no texto é a palavra resgatarei. Com braço estendido. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que Deus fala resgatarei com braço estendido? São esses detalhes da Bíblia que tu tem que ficar esperto. A palavra resgatarei no original hebraico significa são 4 letrinhas. G-O, Go, um apóstrofo no meio, A-L. Se a gente fosse ler no português, era Goal. Essas 4 letras, 2 juntas, palavras do prefixo al,
elas remetem à ideia de um Goel. Nos tempos bíblicos de Israel, cada família tinha uma pessoa que desenvolvia a tarefa de um Goel. O que significa essa tarefa? Era uma pessoa que era eleita pela família, chamada Mainá de resgatador, Sani, resgatador. O que significa? Veja bem. Vamos imaginar que na minha família, eu fosse esse Goel. Eu fosse esse resgatador. Lá pelas tantas, alguém cometia um crime contra a minha família. Só eu, não todos, mas só eu, da minha família, tinha o direito de ir até a outra família e requerer vingança. Vingança. Olha, eu vim aqui para mandar para a prisão ou matar um dos parentes de vocês, porque eu sou o resgatador da minha família. Ah, seu Silvio, mas sabe como é que é? Meu filho está aqui, a gente não quer deixar ele ir. Pronto, mas a lei é essa, eu vim aqui para pegá-lo. Isso era a lei. Aí o infrator, que podia ser um estuprador, um assassino, com dolo ou sem dolo, não importa. Ele corria, escapulia para umas cidades que Deus estabeleceu na Bíblia, umas cidades chamadas cidades refúgios. Eu já expliquei isso aqui. Cidades refúgio. Se esse camarada chegasse na cidade refúgio, eu, resgatador, Johnny, não podia matá-lo, nem prendê-lo, não podia. Porque sob mim estava um sacerdote. Enquanto o sacerdote que julgava aquela causa estava vivo, eu não podia requerer mais o sangue daquele cara que fugiu para a cidade refúgio. Ele tinha que morar lá, viver lá e nunca mais descer para outra cidade. Era um exílio, uma espécie de exílio. Entretanto, quando o sacerdote daquela nossa área de julgamento morresse, o período estava aberto e eu podia ir lá, entrar na cidade, trazer o cara e matar e prender, fazer acontecer. Então, eu era o resgatador da minha família. Você encontra isso em Ruth. Não, nós não vamos ler. Ruth, Boaz. Ele é o Gael da família de Noemi. Quando a nora de Noemi volta, Ruth, viúva, junto com a velha viúva também, Noemi, e aí elas estão desamparadas, sem marido, sem terra, sem nada, Ruth, a Noemi, apela para o direito da família dela. E ele chega até Boaz e diz, Boaz, você é o nosso Gael, você é o nosso restaurador, você é o nosso resgatador, então você tem que casar com essa moça. Inclusive, essa função iria muito mais além. Por exemplo, se o resgatador fosse um homem, filho da família, e o irmão desse homem casasse com a moça e ele morresse, era a função desse homem, irmão, resgatador, deitar com essa moça para ter filhos com ela, para manter a descendência daquele irmão que morreu. Então a função de Gael ia além de vingança, mas ela ia também de acolhimento e de resgate. Pois vejam. Êxodo 4, verso 22. As coisas começam a ficar claras na segunda etapa de quem é o Senhor. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o filho primogênito. Deus, então, é o pai de Israel. Deus, então, ele é o Gael do seu povo. Quando o seu povo passa por qualquer aflição, Deus entra no cenário e diz, não, meu povo não, eu vou resgatar, eu vou tomar a frente. Então, quando ele escreve 6 de Êxodo, Deus está dizendo, que ele resgatou. Essa é a terceira etapa da resposta de Deus a Moisés. Primeira etapa. Ele diz, eu fiz uma promessa. Segunda etapa, Deus diz,
eu governo o mundo. Eu vou tirar Faraó do trono. Eu vou tirar vocês das garras deles. E a terceira etapa de quem é o Senhor, ele diz, eu sou o teu resgatador. Eu sou o teu restaurador. Você não vai ficar desamparado. Você entendeu, Moisés, quem sou eu? Verso 7, Moisés diz, eu entendi bem. Verso 7, Deus esclarece, eu vou tomar vocês por meu povo. O que significa isso? Deus é um pai desse povo. Porque a função do Gael, do resgatador, a função dele era também dar um nome à pessoa que ele estava resgatando. Lembra de Ruth? Ruth era uma viúva, não tinha para onde ir, não tinha descendência, não tinha ninguém. Quando Boaz casa com ela, Boaz dá um nome para ela. Boaz dá vida nova para ela. E ele passa a ser o marido dela e ela a esposa dele. O Senhor está dizendo, eu tomei vocês do estado de órfão e trouxe vocês para serem meus filhos. Só que aqui Deus muda, vocês vão ser meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Vocês a partir de hoje não vão fazer culto a nenhum outros deuses. Façam só para mim, porque eu vou resgatá-los. E vocês saberão que eu sou o Senhor. E ele repete e acrescenta algo. O vosso Deus, que vos tiro de debaixo das garras do Egito. E por que eu fiz isso? Ele disse, porque eu jurei levar vocês para a terra que eu prometi a 3 pessoas que eu tenho um compromisso com elas. Abraão, Isaque e Jacó. Lição de hoje. Nós precisamos aprender e conhecer o Senhor. Seguindo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Vamos orar? Você conhece Deus? Então por que você reclama na hora das batalhas? Nós conhecemos Deus e por que nós reclamamos na hora das lutas? Eu quero te convidar para essa reflexão. Feche seus olhos, curve sua cabeça, sentado como você está. Vamos orar. Senhor, nosso coração é muito pesado, é difícil. Nosso coração é murmurador. Muitas vezes nós temos experimentado momentos como aqueles de Moisés e do Faraó. Às vezes nós estamos iguais ao Faraó. Quem é o Senhor? Que tanta luta é essa? Que vida miserável é essa? E nem ao menos entendemos que para chegar à terra prometida, nós temos um deserto para atravessar. Nos ensine, ó Deus, a conhecer o Teu nome. E a primeira coisa que o Senhor nos deve lembrar nessa noite é que o Senhor fez uma promessa para cada um de nós. Quando nós éramos completamente perdidos, o Senhor nos achou. Segundo, nós queremos lembrar que o Senhor é que está sentado no alto e sublime trono. É o Senhor que governa. E tudo, absolutamente tudo está debaixo dos teus olhos e no controle da tua mão poderosa. Como o Senhor disse, eu estenderei o meu braço forte.
Obrigado, Senhor. E por último, obrigado porque o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor veio aqui em pessoa através de Cristo. Diferente do povo do deserto, que era símbolos de um carneiro, que o Senhor usou o próprio Moisés. No nosso tempo, o Senhor veio como Cristo, Filho do Deus vivo. E demonstrou o resgate mais importante de toda a história. Nós estávamos perdidos debaixo das garras do Egito espiritual. Não tínhamos saída, Senhor. Éramos completamente indolentes. E o Senhor foi lá e nos tirou. Resgatou-nos. Nos trouxe para um alto refúgio. Oh Deus. Nós queremos conhecer o Senhor dessas formas. Às vezes nós queremos conhecê-lo como esse Deus que pregam, que age agora. Oh Deus, nós queremos conhecê-lo no Deus que trabalha na trajetória das nossas vidas. Nós não somos os teus donos, nós não temos condição de mandar ao Senhor, mas é o Senhor que decide, quem define. Portanto, Deus, até que nós entremos na terra prometida, nos faça compreender que o Senhor é o nosso resgatador, que o Senhor tem uma promessa, que o Senhor governa o mundo. Ajuda-nos a entender isso. O Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor. Hoje, como teu povo, nós queremos ouvir essa voz. Tu és o nosso Deus. Oramos pedindo ao Senhor a tua bênção sobre nós. Queremos conhecê-lo em tempos difíceis. Dificuldades no casamento, dificuldade com os filhos, dificuldade na vida espiritual, dificuldades na vida relacional, financeira, dificuldades em qualquer estágio da vida, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz dizer a nós: eu tenho uma promessa, eu governo e eu te resgato. Faça-nos experimentar isso, Senhor, com paciência. Faça-nos olhar para a nossa trajetória e conhecer o Senhor, por mais difícil que seja o tempo que vivamos. Eu oro por nós, pedindo a tua bênção, no nome de Jesus, o nosso resgatador. Amém.